A paz do Senhor a todos os que estão escutando esta mensagem. Que a sua vida ela venha a ser edificada pela palavra de Deus. Atualmente, como em muitos tempos, em tempos antigos da era do mundo, da história do mundo, sempre se falou, sempre se praticou guerras, sempre houve essa preocupação em impor a paz. E isso por pessoas que pensam diferentes. Existem pessoas que pensam economicamente diferente de outras, pessoas que pensam politicamente diferente de outras pessoas e muitas das vezes chegam a fazer guerra. Isso por disputas de poder. Isso por conta de pensamentos políticos. E as pessoas chegam a ser inimigas dos seus próprios pais, das suas próprias mães, seus próprios irmãos, primos, famílias que deveriam estar unidas estão desunidas e separadas por conta de pensamentos e opiniões distintas. Mas a nossa maior preocupação, a preocupação da humanidade, não deveria ser com guerras econômicas, guerras étnicas, guerras políticas, ou mesmo guerras muitas das vezes civis, guerras internas, conflitos, esses conflitos de fogo entre povos, línguas e nações. Biblicamente, a maior guerra que existe não é entre seres humanos, mas é entre Deus e os seres humanos. Não é entre homens e homens, mas é entre Deus e os homens. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente pela graça de Deus. Ou seja, a maior inimizade existe é entre Deus e os homens. E essa é a maior causa de os homens estarem em guerra contra si. Mas como assim? A origem de todas as guerras, a origem de tudo, foi quando o homem resolveu se afastar de Deus. Eclesiastes 7:29 diz que Deus ele criou o homem reto, Deus ele fez o homem reto em seus caminhos, mas o homem buscou muitas invenções. Ou seja, Deus ele fez o homem para andar corretamente. Deus fez o homem perfeito, mas o homem, pela sua soberba, fez mau uso da sua boa vontade, do seu livre-arbítrio, da sua vontade perfeita. E assim, ele pecou e se afastou de Deus. Desde então, vários males e mazelas sobrevieram sobre a humanidade. E um deles, as guerras, essa sede incansável pelo poder. E precisamos entender que a origem de tudo, nós não temos que tratar as consequências. Nós não temos que tratar os sintomas, mas nós precisamos tratar a origem. Nós não vamos buscar tratamento para as consequências do câncer, para os sintomas do câncer, mas nós vamos buscar a cura para o câncer, para erradicar, a solução para erradicar o câncer, pois assim não haverá consequências, assim não haverá sintomas, assim não haverá males para as pessoas, para os pacientes de câncer, para as pessoas. Ou seja, precisamos, cada um ele precisa enxergar a sua situação para com Deus, enxergar o seu estado, enxergar e entender como ele está diante do Senhor. Porque essa é a maior guerra. A palavra de Deus diz que todos aqueles que hoje são salvos, eles estavam em inimizade. Ou seja, isso significa que aqueles que não se converterem, não se arrependerem dos seus pecados e creram no Evangelho, eles estão em inimizade contra Deus, estão em guerra contra Deus. E nós precisamos nos arrepender. Precisamos ver que este caminho, ele não está de acordo com o nosso Criador. Porque assim como está em 1 João, capítulo 4, diz que nisto se manifestou o amor de Deus, que ele enviou o seu Filho unigênito para morrer, ou seja, se manifestou.
O amor de Deus se tornou conhecido. O amor de Deus se mostrou ao mundo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele enviou o seu Filho para salvar o mundo por amor. E ele acrescenta no final do versículo, dizendo que é em Cristo, é por Cristo que nós devemos viver. Ou seja, Deus ele enviou o seu Filho ao mundo para que por ele vivamos. Isto está em 1 João 4:9. Ou seja, a vida que devemos viver é a vida que Deus quer para nós. É a vida que é segundo o Criador. Porque assim como uma geladeira, ou qualquer eletrodoméstico, ou qualquer criação, ela é feita, ela é projetada segundo a mente do autor. Isso é uma alusão bem simples, mas nós fomos feitos seres humanos, seres viventes com vontades próprias, não robôs, mas nós somos feitos para viver segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Mas a humanidade está em agonia, está em inimizade contra Deus, e é necessário que nós vejamos e busquemos a paz. E a paz entre Deus e os homens é Cristo. O próprio Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, se nós não cremos que Cristo é quem Ele é, se nós não acreditarmos, se nós não tivermos fé, se nós não depositarmos a nossa confiança em Cristo, que Ele pode nos trazer a paz com Deus e a paz conosco mesmo, com nós mesmos, nós morreremos em nossos pecados. Nós precisamos crer que Cristo é o Filho de Deus. Nós precisamos entender, não somente dizer, eu creio que Ele é o Filho de Deus, mas nós precisamos nos render, nos arrepender. Nós precisamos ver que tudo que nós fizemos, tudo que nós praticamos, todos os nossos pecados, eles merecem uma justa condenação, merecem uma justa punição, que vem de um Deus justo, que não pode jogar os nossos pecados por baixo do tapete. Mas nós entendemos juntamente com essa verdade que nós necessitamos de uma condenação, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e anuncia agora que nós nos reconciliemos com Deus. Ou seja, Deus enviou o seu Filho puro, santo, como um cordeiro imaculado, sem pecado, que em tudo foi tentado, mas em nada errou, em nada cedeu, e ofereceu o sacrifício puro, o sacrifício santo. Ou seja, aquele que não era pecado se fez pecado por nós, para que nós possamos ser santos, para que nós possamos ser puros. E a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, que nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, ou seja, isso somente pela fé, se crermos que Cristo já levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades. Ou seja, precisamos entender, como eu já disse, que nós merecemos a justa condenação, que nós estamos em inimizade contra Deus, que nós somos os mais miseráveis de todos os homens, mas nós precisamos entender também, crer que Cristo ressuscitou para a nossa justificação, para a nossa purificação, para a nossa santificação. E pelo nome de Cristo nós somos salvos, nós somos santificados. Nós podemos nos achegar a Deus, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, uma guerra, muitas vezes as pessoas antigas usavam embaixadores, que eram um representante, que estavam como reconciliadores, que eram representantes dos dois povos. E Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ou seja, foi 100% homem e 100% Deus aqui na terra. Foi crucificado, ou seja, isto era a paz. E por isso Ele disse, está consumado. Ou seja, a missão estava consumada. Ele levou sobre si os nossos pecados e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ou seja, Cristo, Ele se pôs entre nós e Deus, Ele se pôs uma ponte para que Deus pudesse se aproximar de nós. Por quê? Porque a justiça recaiu sobre Cristo, o juízo recaiu sobre Cristo. Os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus e nós tivemos o perdão dEle. Nós podemos adquirir este perdão se verdadeiramente nós crermos que Cristo já pagou os nossos pecados. E Deus, Ele aceitará o sacrifício de Cristo em nosso favor, se tão somente nós crermos. Ou seja, a nossa ficha suja cairá sobre Cristo. Por quê? Porque Ele já pagou pelos nossos pecados fazendo um só sacrifício.
Ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E a ficha limpa de Cristo recairá sobre nossas vidas, porque a santidade de Cristo, ela será posta sobre nós. Nós seremos cobertos como um cordeiro, assim como Adão e Eva foram. Eles estavam com roupas indecentes e Deus, ele providenciou um cordeiro, matou um cordeiro e deu a veste para eles. Ou seja, eles não estavam mais como Adão e Eva, mas estavam vestidos pela pele do cordeiro. E assim nós estaremos diante de Deus revestidos com o sangue de Cristo, com a pele de Cristo. E assim nós seremos agradáveis, nós seremos santos diante de Deus, nós seremos amados. E a própria palavra de Deus diz que Cristo nos fez agradáveis a si no amado. Ou seja, Cristo nos fez agradáveis diante de Deus pelo seu sacrifício santo. E Deus, ele prova o seu amor para conosco, e que em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E assim como está em Romanos 5:9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então que possamos entender e que você guarde essa verdade em seu coração, que a maior guerra é contra Deus, mas nós podemos ter a solução para ela somente crendo no sacrifício, na santidade de Cristo, que pode perdoar os nossos pecados e nos fazer filhos de Deus. Todos os que creem em Cristo, eles recebem o poder, esta posição maravilhosa de se chamarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E que a cada dia você possa meditar sobre isso. Que Deus, mesmo sendo a parte ofendida, Ele buscou a reconciliação. Ele nos deu a oportunidade de sermos chamados seus filhos. Ele nos deu essa grande posição de nos assentarmos nos lugares celestiais em Cristo Jesus e podermos participar da sua família.